Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Eduarda. Para quem já me conhece, sejam bem-vindos de volta. E vamos falar um pouquinho de como foi essa nossa semana no cenário internacional e também aqui no cenário nacional. Aqui dentro, no nosso cenário político, a gente teve a votação da reforma na comissão especial atrasando, mas eu vou falar mais sobre isso ao longo do nosso call. Vamos começar então pelo cenário internacional. A gente teve aí a semana passada, então vou voltar um pouquinho, sexta-feira passada, terminando com o aumento das tensões geopolíticas após o Irã derrubar um drone dos Estados Unidos. Como retaliação, o Donald Trump ele chegou a aprovar uma ofensiva militar contra o país do Oriente Médio, mas cancelou o ataque logo em seguida. Na segunda-feira, dando prosseguimento a isso, os Estados Unidos anunciaram novas sanções adicionais ao Irã. Então, tudo isso causou um aumento de tensões no início dessa semana, tensões que foram dissipadas ao longo dos dias, substituídas aí por outros tipos de tensão, como, por exemplo, as expectativas com o G20, que está acontecendo agora nesse momento. A gente sabe que os presidentes dos Estados Unidos e da China eles devem se encontrar no sábado, dia 28, e quais são as expectativas quanto a esse encontro. Ao longo da semana, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos ele anunciou que o acordo comercial com a China está praticamente completo e que 90% do caminho estaria concluído. Mais tarde, entretanto, a imprensa norte-americana divulgou informações sobre as condições que serão impostas aos Estados Unidos pelos chineses para um acordo. E entre essas condições estariam a remoção das sanções à empresa de tecnologia chinesa Huawei, a remoção de todas as tarifas de importação que já foram impostas e o abandono dos esforços para fazer com que a China compre mais exportações dos Estados Unidos. Então, a imprensa dos Estados Unidos divulgou essas condições, não são oficiais, mas a gente vê que se de fato a China impor essas condições aos Estados Unidos, um acordo fica bem difícil. E depois desses boatos da imprensa norte-americana, dessas condições, o Trump ele voltou a dizer que irá impor mais tarifas contra a China caso um acordo comercial entre os dois países não seja alcançado. Então, apesar de tanto o presidente da China quanto o presidente dos Estados Unidos estarem dizendo que esperam chegar a um acordo, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, então todas as expectativas estão voltadas para esse encontro que, como eu já falei, acontece agora no sábado. E bom, vamos falar então agora de Brasil. Isso foi no cenário internacional, os principais destaques. Agora vamos falar aqui do Brasil. A gente teve a liberação de vários dados econômicos. Vamos começar a falar um pouquinho do emprego, que teve a liberação dos dados de emprego formal do CAGED e também da taxa de desemprego trimestral pelo IBGE. Vamos começar então pela taxa de desocupação, ou seja, a taxa de desemprego do IBGE, e no trimestre que vai de março a maio de 2019, a taxa de desocupação foi estimada em 12,3%, permanecendo estável em relação ao trimestre de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019. Nesse trimestre aí a taxa havia sido de 12,4%, então apresentou uma certa estabilidade. Já na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, de março a maio de 2018, essa taxa tinha sido estimada em 12,7%, então em comparação o quadro foi de queda de 0,5 ponto percentual. Então a gente percebe aí que a taxa de desemprego ainda continua bastante elevada, se for comparado ali com os patamares, a gente vê no gráfico de 2014, 2015, anteriores à crise. E falando agora dos empregos formais, a gente vê que no mês de maio foi registrada a criação de 32 mil vagas de emprego formal. O resultado é o pior para o mês desde 2016. É importante notar também que o valor veio abaixo do esperado pelo mercado, que era 56 mil, e abaixo do resultado do mês passado, que foi um mês bem bom de criação de 129 mil empregos formais. Aqui na tabela a gente consegue ver então por setor essa questão dos empregos formais. A gente vê aí que a agropecuária teve uma performance bem boa com criação de 37 mil vagas. Por outro lado, o comércio teve o fechamento de 11 mil vagas. E bom, falando um pouquinho agora da nossa parte fiscal aqui do Brasil, então a gente tem dados de arrecadação
e dados de resultado do governo central. Pelo lado da arrecadação, a arrecadação federal, mesmo com o ritmo de recuperação econômica aquém do esperado, registrou a maior alta para o mês de maio desde 2014. O recolhimento dos tributos federais somou 113 bilhões, uma alta real de 1,92% se comparado com o mesmo mês de 2018. Essa alta ela foi puxada principalmente pelo aumento do imposto de renda incidente no resgate de aplicações de renda fixa, mas também contribuíram à elevação de receitas com o imposto sobre importação e o IPI vinculado à importação. Isso então questão da arrecadação. Já com relação ao resultado do governo central, que reúne as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central, esse resultado foi de déficit primário de 14 bilhões, isso para o mês de maio. No mesmo mês de 2018, as contas haviam ficado negativas em 11 bilhões, então a gente observa aí uma leve melhora. Segundo os dados divulgados, o resultado para o mês é reflexo de um superávit de 169 milhões do Tesouro Nacional e de 9 milhões do Banco Central. A Previdência Social, por outro lado, teve resultado negativo de 14,9 bilhões. Vamos falar agora um pouquinho de preços. Então, a gente teve nessa semana a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, para o mês de junho. E ele apresentou variação de 0,06, uma taxa bem abaixo da registrada no mês anterior, no mês de maio, que tinha sido 0,35, e um resultado que veio em linha com as expectativas de mercado. Essa variação de 0,06 ela é menor para o mês de junho desde 2006, quando o índice havia sido de deflação, ou seja, de queda de 0,15%. Com esse resultado de junho, o IPCA 15 ele acumula alta de 12,33 no ano e em 12 meses essa alta é de 3,84. Também é importante observar que em junho do ano passado essa taxa tinha sido bem mais elevada, de 1,11%. E se a gente observar aqui na tabela, então, a gente tem os índices gerais e os setores que são pesquisados. A gente vê aí que o setor de alimentação e bebidas teve uma deflação de 0,64, enquanto o setor de habitação foi, junto com saúde e cuidados pessoais, foram os setores que apresentaram maiores elevações de preços, Habitação aí com um aumento de 0,52 e saúde e cuidados pessoais com um aumento de 0,58. Bom, e tendo falado então dos indicadores econômicos, vamos falar um pouquinho do nosso cenário político. Então, como eu falei no início, a gente estava prevista para ter essa semana a votação na Comissão Especial da Câmara dos Deputados e essa votação ela acabou sendo adiada. Então, essa semana encerraram as discussões na Comissão Especial e o próximo passo, como eu falei, é a votação do relatório, que ficou para a semana que vem. O motivo de ter ficado para a semana que vem seria a insatisfação do Centrão com as sinalizações do relator da proposta sobre o novo texto. Isso causou uma certa inquietação entre os investidores, porque a reforma já está atrasada, então os investidores têm interesse que essa reforma passe o quanto antes. E na quinta-feira o Maia garantiu que, apesar desse atraso, a reforma será aprovada no plenário antes do recesso, que começa dia 18 de julho. Então vamos aguardar. O prazo, como a gente pode perceber, está bem apertado. Ainda sobre o cenário político, a gente teve aí a Polícia Federal deflagrou na quinta-feira a segunda fase da Operação Sufrágio e apreendeu 3 nomes ligados ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Essa ação é um desdobramento das investigações sobre o esquema do uso de candidaturas laranjas pelo PSL na eleição de 2018. Eu já cheguei a trazer isso em alguns calls anteriores. Entre os presos está Matheus Martins, considerado o braço direito do ministro na pasta, e também foram presos 2 ex-assessores do ministro. Então é uma situação um pouquinho complicada para o ministro do Turismo. E por fim, também foi divulgada uma pesquisa realizada pelo IBOPE e divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, que trouxe aí uma avaliação do governo. Então a gente vê que a avaliação positiva, ou seja, aquelas pessoas que responderam que o governo é ótimo ou bom, do presidente Jair Bolsonaro, variou de 35% em abril para 32% em junho. A avaliação negativa, por sua vez, ou seja, aquelas pessoas que responderam que o governo é ruim ou péssimo, subiu de 27% para 32%, isso no mesmo
período. Dos entrevistados, 32% consideram o governo regular. Essa porcentagem era de 31%. E por fim, para hoje, sexta-feira, ainda tem a divulgação do resultado primário do setor público, que vocês podem ficar de olho, mas se vocês não conseguirem acompanhar, não tem problema, a gente vai trazer essa informação no call da semana que vem ou no nosso informe diário de segunda-feira. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês essa semana era isso. Qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem entrar em contato com a gente. Não deixem de acompanhar o nosso informe diário, durante a semana, e o nosso vídeo na semana que vem. Até lá!